Bate-papo. E o nosso bate-papo desta sexta-feira é com o oncologista Dr. Renato Kremer, ele que vai destacar, falar um pouquinho sobre 4 de fevereiro, que é amanhã, no sábado, né, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Dr. Renato, obrigado por participar do programa, bem-vindo. Bom dia, Elisângela, bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo nessa casa, falando sobre um assunto tão pertinente, né, que é a saúde e especificamente o tema câncer. E realmente, nós temos amanhã, o dia 4 de fevereiro, a data que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Eu acho que eu não falaria que é uma data para ser celebrada, para ser comemorada, porque é uma data que tem por objetivo a conscientização sobre a doença. É uma doença que mata cada vez mais. Hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, perdendo somente para doenças cardiovasculares, mas existem estimativas de que isso logo se inverta, né? O câncer assumindo a primeira posição do ranking. Então, cada vez mais se faz necessária a discussão sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento. E também o Dia Mundial do Câncer, ele tem por objetivo tentar diminuir as desigualdades, né? Acessos a medicamentos, a exames, novas tecnologias. A gente sabe que dependendo da região onde se vive, dependendo da condição socioeconômica, enfim, dependendo até mesmo da raça, etnia, a gente tem uma série de dificuldades de acesso a exames, procedimentos, tratamentos, o que acaba influenciando significativamente na questão câncer. Doença essa que mata por ano quase 10 milhões de pessoas no mundo, né? Eu até estava comentando aqui com vocês fora do ar, a gente não se dá conta, mas a gente vive uma pandemia há muitos anos por causa do câncer, né? Se compararmos a Covid, que ainda estamos passando por esse momento, o câncer mata muito mais do que a Covid matou por ano. Se comparar números... Se comparar números. O problema da pandemia de Covid é que matou muita gente ao mesmo tempo, né? E isso foi um grande problema. O câncer acaba levando muitas pessoas ao óbito, mas de forma mais fragmentada, digamos assim. Então as pessoas não se dão conta desse detalhe, mas vivemos podemos dizer assim, uma pandemia há muitos anos e a tendência é que isso piore, né? A gente sabe que o câncer é uma doença muito vinculada à idade e quanto mais a expectativa de vida aumenta, mais nós estamos expostos a essa doença, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou, claro, essa data, amanhã, é conscientização. Isso. Tá? Não dá para dizer que é uma comemoração. E daí eu concordo com o senhor plenamente, mas o senhor é o especialista aqui. Mas eu quero perguntar o seguinte, conscientização, por que as pessoas, às vezes, demoram para fazer o diagnóstico? Se fala muito que quando muitos descobrem já é tarde. O que está faltando para essas pessoas fazer aquele check-up para ver se está tudo ok? Porque tem gente que diz assim, ó, eu não vou procurar doença. E quando menos espera, a doença já está ali. Se escuta muito isso, né? Infelizmente. Na verdade, Marcelo, existem vários fatores que contribuem para isso. Como eu coloquei antes, né? Existem regiões que o acesso à saúde é difícil, né? A gente convive aí com uma série de problemas vinculados ao Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, apesar de ter sido um grande avanço dentro do Brasil e como acesso à saúde para a grande maioria da população, o Sistema Único de Saúde tem as suas limitações e limitações graves, né? Então, muitas vezes o diagnóstico ele é tardio por dificuldade de acesso, por dificuldade de informação, por questões socioeconômicas, enfim, existe uma série de fatores. Mas também existe aquele fator cultural da pessoa, né? A pessoa se auto-intitula saudável. Não, eu sou saudável, eu me acho saudável. Não é incomum, Marcelo, pacientes chegarem na minha mesa, na minha frente, no meu consultório, com câncer, doença em estágio avançado, incurável,
E eu pergunto, o senhor tem ou teve algum problema de saúde até hoje, antes de descobrir a doença? Não, eu nunca fui a médico, eu sempre fui saudável. Isso está errado. As pessoas não entendem o que é o autocuidado e, por não entenderem o que é o autocuidado, não procuram assistência. As pessoas acham, isso de forma mais generalizada, que a gente só deve procurar médico quando sente alguma coisa. Isso está errado. E o câncer é silencioso. E traiçoeiro. Né? E existem, dentro do cenário da oncologia, a grande maioria das doenças são doenças que, eventualmente, elas só vão causar sintomas quando elas já estão num estágio mais avançado. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Né? Eu, particularmente, venho de uma geração de oncologistas que acredita muito na prevenção. Para mim, câncer é uma doença que a gente consegue diminuir o risco. Muitas vezes ela não é evitável, mas a gente consegue diminuir o risco de forma significativa com uma prevenção bem feita. Prevenção essa que deve iniciar o mais precocemente possível, né? E isso realmente vai trazer resultados melhores no futuro. Eu estava até comentando com a Elisângela, aqui fora do ar, que a gente tem passado, né, por uma grande demanda assim, de inovações tecnológicas na área da oncologia, mas principalmente em doenças que antes não eram tratáveis. Doenças que antes nós não tínhamos nenhum tipo de tratamento para oferecer, porque a cura do câncer nós sempre soubemos qual é, que é uma prevenção bem feita, um autocuidado bem feito e um diagnóstico precoce. Pode destacar para a gente um pouco do que seria essa prevenção e esse autocuidado? Bom, na verdade, Elisângela, o que se recomenda, né, é estilo de vida. Né? A gente sabe que uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, atividade física regular, evitar tabagismo, evitar etilismo, evitar exposição solar excessiva, cuidados na relação sexual, né? São situações que realmente no futuro vão trazer um resultado melhor na questão evitar a doença. Né? Tem muitas pessoas que atribuem o câncer a uma condição hereditária, né? E eu sempre gosto de deixar claro que a condição hereditária ela é responsável por cerca de 15% dos casos somente. Né? Então, em 85% dos casos, a doença ocorre ao acaso, porque nós estamos expostos a esses fatores de risco. Né? E o cuidado pessoal. Exatamente, e o cuidado pessoal. Né? Mas, assim, resumidamente, o que impacta na diminuição de casos é um estilo de vida saudável. Né? É claro, eu não posso dizer aqui que a pessoa não possa no fim de semana comemorar, enfim, beber uma cerveja, comer um churrasco, comer um doce, enfim, mas isso não pode ser a base da vida dessa pessoa. Tem que ter sempre o equilíbrio, né? Ainda mais pensando de novo na questão da expectativa de vida. Hoje as pessoas vivem mais, a tendência é que elas vivam mais ao longo dos próximos anos e, consequentemente, elas vão estar mais expostas a esses fatores de risco. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, que é o que realmente vai trazer resultado no futuro. Doutor, antes de nós entrarmos no ar, a gente conversava em off aqui e duas situações me chamaram a atenção. Eu gostaria de colocar num vocabulário bem popular para a nossa audiência, né? A gente brincou, as pessoas às vezes acham que são imortal. Isso. Vai dar no vizinho, vai dar em outras pessoas, mas não dá nela mesmo. Fala um pouquinho sobre isso e sobre faixa etária. Teve uma certa mudança aí, né? Sim. Na verdade, a gente observa muito, né? E isso é até inconsciente da pessoa, né? Não é muitas vezes não é uma questão consciente, que as pessoas acham que com elas a doença nunca vai acontecer. Que sempre vai acontecer com o vizinho, com um parente distante, mas com ela realmente isso nunca vai acontecer. Até que acontece. Tá? E quando isso acontece, às vezes acontece de uma forma tão assim
devastadora, que a gente vê famílias se desfazendo, né? Muitas vezes a doença acaba acometendo o pai ou a mãe, né? Pessoas jovens, e isso realmente acaba impactando na condição também da família. Mas realmente, assim, a gente observa com bastante frequência as pessoas negligenciando essa situação porque acham que nunca vai acontecer, e também elas acabam empurrando, digamos assim, vou falar de uma maneira bem leiga, com a barriga o autocuidado. Estatisticamente, quando que as pessoas fazem as maiores promessas? Ano Novo. E estatisticamente são as promessas que menos se cumprem, né? Então sempre chega ali Ano Novo, ano que vem eu vou começar a fazer atividade física, ano que vem eu vou parar de fumar, mas por que ano que vem? Por que não ontem? Então a gente está sempre empurrando isso com a barriga porque a gente acha lá no inconsciente que isso nunca vai acontecer com a gente. Em contrapartida, eu estava comentando aqui fora do ar, né, que como oncologista a gente acompanha aí várias instituições de saúde, e eu acabei de receber uma notícia do próprio Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né, dizendo que existe uma estimativa de um incremento de 10% no diagnóstico de câncer coloretal em pessoas mais jovens, pessoas abaixo de 45 anos, que é uma situação que a gente já observa, que é uma situação que no passado não era tão frequente assim, isso vem mudando, né? E a tendência é piorar. E por que isso? Estilo de vida. Cada vez mais, nossas crianças, nossos adolescentes estão convivendo com alimentos ultraprocessados, mais corante, mais conservante, mais refrigerante, né? Mais açúcar, produtos com agrotóxicos, mais cigarro, mais bebida alcoólica, menos atividade física, radiação solar que realmente vem mudando aí, doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, o cenário ele é bastante preocupante, né? Bastante preocupante. E por esse motivo a gente tem observado e vai observar um incremento significativo de casos de câncer em pessoas mais jovens, abaixo de 45 anos. É uma série de fatores, né? É uma série de fatores. A gente está conversando com o oncologista, doutor Renato Kremer. O senhor colocou antes que o câncer é a segunda doença que mais mata, né? Quais são os tipos mais frequentes, os que mais aparecem? Bom, mundialmente falando, Elisângela, tá? O câncer de pele é o mais frequente, tá? Mas é o que menos mata, digamos assim, né? Em segundo lugar, nós temos o câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher, né? Seguidos por câncer de pulmão e câncer coloretal, tumores do sistema digestivo, tá? Esses são, digamos assim, os mais frequentes e o que mais matam na população mundial, independentemente do sexo, tanto homem quanto mulher. E são doenças, cabe ressaltar aqui, até aproveitando, né, só para complementar, cabe ressaltar aqui que são doenças que, com um autocuidado bem feito, né, são doenças que a gente consegue prevenir ou, se diagnosticarmos cedo, são doenças extremamente curáveis, com tratamentos pouco agressivos e tratamentos que não deixam sequelas. Eu ia perguntar para o doutor, citou que pele, mama, talvez sejam os mais fáceis de reverter. E qual é aquele que é mais complicado reverter? Bom, na verdade, Marcelo, é uma boa pergunta, porque cada paciente tem a sua doença. Cada caso é um caso. Isso. Cada vez mais a gente sabe que o câncer ele não é a mesma doença em todas as pessoas. Se eu colocar aqui nessa sala 10 mulheres com câncer de mama, cada uma tem a sua doença. Hoje, inclusive, o tratamento do câncer, independentemente da doença, ele está cada vez mais personalizado, né? Isso é uma coisa que vem mudando muito nos últimos anos. Antigamente, tratamento de câncer era receita de bolo. E aí a gente colocava todo mundo dentro de um saco de gato, tratava do mesmo jeito e torcia para que uns fossem melhor e outros acabavam indo pior, né?
Então, desta forma, nós observávamos que câncer de pulmão, câncer de pâncreas, né, eram doenças difíceis de serem tratadas. Hoje, com a personalização do tratamento, tá, esse panorama tem mudado, né? Então, por exemplo, melanoma, câncer de pele, uma doença que no passado não tinha tratamento, ou os tratamentos eram assim muito pouco significativos, extremamente tóxicos. Hoje, com o advento de novas tecnologias e a personalização do tratamento, tem pacientes com melanoma em estágio avançado ao diagnóstico que estão vivos 5 anos depois do diagnóstico. Isso é uma coisa que não existia há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás. Eu até brinco no consultório, eu sou oncologista há 16 anos. Tudo que eu faço hoje, eu não aprendi na minha especialização. Ou seja... Na prática. Exatamente. Eu até digo para os meus pacientes, conversando assim, né, divagando sobre a área e tal, que a minha especialização serviu só para me dar um diploma, porque tudo que eu aprendi há 10, 15 anos atrás, pouco daquilo eu uso hoje em dia, para vocês verem o quanto mudou e vai mudar, né? A oncologia, junto com a cardiologia, é uma área onde nós temos as maiores demandas assim, de inovação tecnológica, principalmente a oncologia. Não passa um mês sem que a gente tenha aprovações de novos medicamentos e novas tecnologias. Isso é muito bom. O problema é que essas tecnologias, às vezes, demoram para chegar até a nossa prática diária. Mas assim, Marcelo, tudo depende do comportamento biológico da doença, né? Eu sempre brinco com os pacientes. Às vezes o carteiro ele está entregando uma carta e ele passa numa casa onde tem um Rottweiler e aquele Rottweiler não faz nada. Em compensação, ele passa numa outra casa, tem um Pinscher e o Pinscher se gruda nos calcanhar dele, né? Ou seja, às vezes a doença em si não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é o comportamento da doença, né? E existem doenças que a gente olha assim e tem tudo para que aquele paciente vá bem e ele acaba não indo bem, né? E aí são fatores que às vezes até a gente desconhece. E tem aquela doença que tu olha o paciente e diz, aqui, por mais que eu não meça esforços, aqui a coisa não vai correr bem. E o paciente apresenta resultados inesperados. Infelizmente, a medicina ela não é uma ciência 100% exata, né? É uma ciência que nos prega peças, às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis, mas hoje, Marcelo, eu não saberia te dizer qual é a pior doença, porque cada doença tem o seu comportamento, né? E também depende muito do paciente também, né? Um detalhe, vale a pena ressaltar, né? Pacientes que chegam com diagnóstico de câncer e que não mudam o seu estilo de vida após o diagnóstico da doença, isso também vai contribuir para um desfecho pior, né? Se eu pego um paciente, por exemplo, se chega para mim um paciente com câncer de pulmão e eu digo para esse paciente, olha, o senhor ou a senhora teve a doença por causa do cigarro e se a senhora não parar de fumar, a senhora não vai ter melhores resultados e ela não para de fumar, a gente sabe o que vai acontecer, né? E quanto ao acesso ao tratamento, doutor? As pessoas tá mais fácil? As pessoas estão conseguindo ter mais facilidade, mais acesso? Bom, Elisângela, aí depende muito do que eu comentei antes, né? Depende da questão socioeconômica, depende da região geográfica, depende se essa pessoa se trata pelo SUS, se ela se trata por plano de saúde, e dependendo, às vezes, depende muito do plano de saúde. Tem planos de saúde que são mais restritivos, tem planos de saúde que são mais assim colaborativos, digamos assim, tá? E nós temos um problema, né, que a gente vive num país ainda subdesenvolvido e as tecnologias aqui demoram, em média, aí, 6 meses a 1 ano e meio para chegarem até aqui, né? As aprovações de novas tecnologias elas se dão com muito mais rapidez na Europa e Estados Unidos. Antigamente, essas tecnologias demoravam cerca de 3 anos para chegarem aqui
esse prazo vem diminuindo, mas ainda não é o prazo que a gente gostaria de ter. Além disso, nós somos regulamentados pela Anvisa, pela ANS, né, que são órgãos que autorizam o uso de novas tecnologias no Brasil. A gente sabe que essas instituições, por mais que tenham boa vontade, elas têm as suas limitações também, e isso acaba atrasando muitas vezes a chegada de novos medicamentos. Houveram no ano passado algumas mudanças com relação à aprovação de novos medicamentos, isso tem sido mais acelerado, tá? A tendência é que melhore, tá? Mas são geralmente medicações de elevadíssimo custo, tá? Elevadíssimo custo, e que muitas vezes as operadoras de saúde, sejam operadoras públicas, como é o Sistema Único de Saúde, sejam operadoras privadas de saúde, elas ainda encontram uma dificuldade para fornecer esse tipo de tratamento por N questões, né? Então, assim, melhorou muito, Elisângela, e vem melhorando, mas ainda não é o que a gente gostaria de ter. Quando o assunto é bom e rende, a hora passa rápido, né? Estamos estourados no tempo, doutor. Tá bem? É um assunto que teríamos ainda mais o que perguntar e o que falar, mas vai ficar para um próximo momento, doutor. Muito obrigado por atender mais uma vez o Panorama aqui da Rádio Independente e muito sucesso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Quando precisarem, estarei à disposição. E só para deixar um recado aí para todos os ouvintes, cuidem-se, né? Previnam-se, mantenham um estilo de vida saudável, porque isso vai fazer a diferença, tá? Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu acompanho muitas pessoas que, se tivessem feito diferente, talvez não estivessem me procurando. E eu sempre gosto de salientar, só para terminar, que não existe pior sintoma do que o sentimento de arrependimento. Ah, se eu tivesse feito diferente. Tá? Então fica aqui o recado.